Fascismo. Entre as décadas de 1920 e 1940, surgiu e desenvolveu-se em alguns países da Europa o fascismo. Era um sistema político, econômico e social que ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, principalmente nos países em crise econômica, Itália e Alemanha. Na Itália, o fascismo foi representado pelo líder italiano Benito Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler foi o símbolo do fascismo, que neste país ganhou o nome de nazismo. Esse sistema terminou com a derrota do eixo Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra Mundial de 1939, seu início, e 1945, o seu fim. Principais características e ideias do fascismo. Totalitarismo. O sistema fascista era antidemocrático e concentrava poderes totais nas mãos do líder de governo. Este líder podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis sem consultar políticos ou representantes da sociedade. Nacionalismo. Entre os fascistas, era a ideologia baseada na ideia de que só o que é do país tem valor. Valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras, que são consideradas inferiores. Militarismo. Altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Fortalecimento das forças armadas como forma de ganhar poder entre as outras nações. Objetivo de expansão territorial através de guerras. Culto à força física. Nos países fascistas, desde jovens, os jovens eram treinados e preparados fisicamente para uma possível guerra. O objetivo do Estado fascista era preparar soldados fortes e saudáveis. Censura. Hitler e Mussolini usaram este dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos. Nenhuma notícia ou ideia, contrária ao sistema, poderia ser veiculada em jornais, revistas, rádios ou cinema. Aqueles que arriscavam criticar o governo eram presos e até condenados à morte. Propaganda. Os líderes fascistas usavam os meios de comunicação, rádio, cinema, revistas e jornais, para divulgarem suas ideologias. 30 de outubro de 1922, um dia que mudou a história da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana vestindo suas tão conhecidas e simbólicas roupas pretas. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todos do gabinete e convidou Mussolini para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial. Temiam o avanço dos comunistas e buscavam um líder forte, e receberam Mussolini como condutor deles. Ele formou um governo de fascistas e ampliou seu governo sobre a Itália. A doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo e não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização em massa era necessária, mas com total controle sobre o regime. Durante os primeiros anos, sob o controle do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida que a economia crescia, Mussolini se glorificava, dizendo que só ele conseguia fazer com que os trens da Itália chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se tornou um estado policial, a imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo, Mussolini se aliou à Alemanha, a Alemanha nazista, mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1945. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini em 1945. Ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública, mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. Tá filmando isso? Tá filmando isso? Tá filmando? Olha lá, aqui, ó. 5, 4, 3, 2 e... Tá gravando. Filmou isso, meu irmão. Que burro, cara.
Tomada 6, take 5.